Salve pessoal, vou estar começando aqui a live, tá, da semana. Não consegui aí fazer no domingo para vocês, mas falei que na segunda aí daria para fazer aí tranquilo, beleza? Então para a gente acompanhar a nossa semana aí, a gente vai olhar algumas movimentação que aconteceu, tá? É, A gente vai começar aí pela mesma análise aí que a gente está acompanhando alguns pares, tá? Então começar aí pelo ouro aí, que a gente está acompanhando bastante aí esses últimos dias. Gráfico de 4 horas, tá? A gente estava esperando muito essa região aqui, ó, de 56 entre os 70, aqui mais ou menos nesse período aqui, beleza? Ele não chegou a vir, estava acreditando bastante aí que ele poderia vir, mas acredita ainda que ele possa vir aí a partir do dia de hoje, tá? Então, para mostrar para vocês aí melhor, a gente vai pensar no quê? Que ele pode vir buscar essa resistência aqui, que aí pode virar aí uma resistência muito forte aí pra gente, tá? Então, na nossa semana, a gente fez alguns tipos de operação, tá? Bastante aí interessante. O que a gente fez? Nós pensou nessa consolidação, né? Então a gente sabia, se rompesse, ela ia tentar voltar aí para buscar a nossa resistência lá. Mas aí o que aconteceu? Ela não fez o que a gente estava querendo que ela fizesse, né? Então eu esperei aí pelo um topo duplo, até comentei com vocês. Aí a partir de ontem que aconteceu, até mandei a noite para vocês, aí ela startou aqui dando uma compra pra gente, mas aí logo em seguida já deu o stop aí pra gente ficar de fora, tá? Então teve esse tipo aí de oportunidade também, mas a gente acabou aí não acertando, ok? E a gente teve aí no 15 minutos aí, que foi bem interessante aí, nós pegou alguns pontos bem bacana, tá? Então a gente arriscou aí um patrimônio aí mais ou menos de 300 pontos, tá? Para quem deixou um stop um pouco mais caro, foi um stop de 400 pontos, tá? Então vou deixar isso daí. Como a gente estava buscando para fazer uma compra através desse período aqui, ó, vou estar demarcando até o 71 dele, ok? Então a gente buscou aí uma proporção de 4 para 1. É ótimo, tá? Então 4 para 1 a gente buscou. Arriscou 400 pontos para ganhar 1.700 pontos aí de boa. Para quem arriscou menos aí 300 pontos no caso, conseguiu quase 6 para 1 aí dentro desse ativo. Beleza? Então essa oportunidade a gente colocou no bolso. Esperamos por essa, que eu comentei agora numa hora, tá? Então, para a gente visualizar perfeitamente, aqui ele formou aqui esse candle, ok? Então, para mim, ele já ia começar a engatilhar, mas estava esperando essa ativação desse candle aqui, ó. Mas ele não ativou. Então, na sexta-feira, eu não consegui fazer essa compra aqui, ok? Porque ele não ativou o candle para mim aí interessante. Mas aí no domingo ele veio ativar esse candle aqui, ó, que ele se formou. Então aí a gente comprou a partir desse período, ok? E aí ele já voltou aí dando stop pra gente, foi que a gente ficou de fora, tá? O que eu vou acreditar a partir desse momento, ok? Então vou excluir essas análises aqui que a gente fez anteriormente, certo? Então o que a gente vai acreditar? Que ele vai ter essa linha de tendência, certo? E a gente arruma agora ela aqui. Então a gente vai pensar o quê? Que o terceiro toque ele é falso, ok? Então esse é o terceiro toque aí que está acontecendo. Então lembra do candle lá que eu comentei com vocês? O candle de força, que é esse daqui. Então ele acontece bastante. Então dentro desse período aí, ó, a gente teve esse candle e teve esse outro tipo de candle. Aqui ele veio buscar a metade lá que a gente conseguiu pegar na compra, ó. Então 50% dele ele veio, a gente conseguiu pegar na compra. Já aqui, ó, ele não veio 50%, ele veio um pouquinho depois, ó, tá vendo? Agora ele tá vindo nesse 50% desse candle aqui, tá? Que aí depois eu comento com vocês sobre candles aí. Vou abrir aí uma exceção para vocês me mandarem essa pergunta para mim estar formando vídeos aí também para a gente estar sabendo do que está fazendo no nosso dia a dia, beleza? Então essa foi a formação. Hoje ele veio buscar aí essa formação desse candle anterior, tá? Então por 15 minutos
ele fez um outro candle aí bem interessante, tá? Então lembra daquela consolidação que ele faz, certo? Uma pequena consolidação. E aí ele tem uma zona aí de falso rompimento, que eu acredito. E aí ele vem rompendo o topo, tá? Então podemos marcar esse topo aqui, junto com esse, tá? Então rompendo esse topo, para quê? Para ele vir aí nessa configuração aí de compra, tá? Nós que acreditamos aí na compra, temos essa possibilidade aqui, ó. Como é o 50% desse candle, provavelmente ele vai estar aqui dentro dessa zona aqui, ó. Então deixa eu movimentar isso daqui. Então provavelmente ele vai estar aqui, ó. Então 50% dele, para somar mais exato, ele vai estar no 78 aí de FIBO, ok? Então 78 de FIBO para mim aí é uma zona bem interessante para a gente estar aplicando esse tipo de investimento aí na compra, tá? Então vamos arriscar de novo aí na compra. Mas para você que está operando 15 minutos, tá? No caso aí que vem operando desde lá de cima, então a gente teve a nossa primeira entrada, que foi lá que eu mandei para vocês. Quem conseguiu fazer a segunda entrada, perfeito, eu não consegui, tá? Então continuação de tendência aí, tá? Fez uma segunda entrada. E aí ele continuou, certo? Mas nessa continuação dele, ele veio nem no 61, ele continuou aí a cair a partir do 38 fazendo topo duplo. Voltou e a partir desse momento aqui, ó, ele veio no 61 de novo, tá? Indicando aí que ele pode vir a cair aí dentro desse movimento que a gente está esperando, ok? Então aqui, ó, vai ter uma resistência muito forte. Então por isso que eu vou acreditar nessa resistência aqui novamente. Se ele perder a partir daqui, aí eu começo a pensar na venda, beleza? Mas por enquanto eu tô com pensamento aí em compra, pelo menos gráfico aí de 15 minutos, 1 hora, tá? Mas se você conseguisse pegar essa venda, se eu conseguisse pegar essa venda, no caso, eu estaria vendido em vez de fazer essa compra, tá? Então a gente vai arriscar aí como se fosse um tiro no escuro aí, tá? Porque a tendência mais forte é o quê? É claro que é uma tendência de baixa, então por isso que a gente vai continuar na baixa. Então esse movimento aqui, ao contrário da tendência, ele pode ser muito, muito arriscado, beleza? Então fica consciente aí do que você está fazendo. Se você que está vendido, continua vendido aí, acreditando na venda desse ativo. Você que não está em nenhuma posição, a gente tem que correr risco mesmo, então a gente vai apertar o botão aí quando chegar nesse 18, no 1800, beleza? Então essa vai ser a nossa análise para esse tipo de operação do ouro a partir de hoje, beleza? Então vou esperar esse movimento a partir de agora. Então o 4 horas para mim não indica nada, tá? Ele indica aqui que é o terceiro toque, pelo menos, que é como 1 hora. Posso até excluir aqui. Mas a partir do segundo toque, a gente acredita que esse terceiro toque é falso. Porque ele passa e faz um movimento aí de alta. Beleza? Se a gente conseguir pegar esse time aqui, ó, no 15 minutos e pegar tudo isso, mano, vai ser ótimo. Porque o nosso risco aí, ó, vai ser aí de 800 pontos, no mínimo aí. No máximo, quer dizer. E conseguir aí mais de 6 mil pontos. Então estamos falando de 6 mil pontos aí. Que é muito bom aí para nossa análise aí de risco e retorno. Beleza? Então esse é o pensamento aí pelo 1 hora e pelo gráfico aí de 15 minutos. Eu estou pensando na compra. Se ele perder esse fundo aqui, aí já era, mano. Aí o negócio vem desabar aqui para baixo. Beleza? Para buscar a nossa comprinha, que a gente tem uma comprinha um pouco mais abaixo, num preço bem mais bacana aí, de gráfico de 4 horas, gráfico diário aí, você consegue enxergar muito bem essa compra, para ele vir aí fazendo o movimento dele bem legal aí, acredito eu. Fechou? Então, 4 horas ele vai confirmar para mim, lá embaixo ainda, mas no 1 hora eu tenho uma compra agora nesse momento, porque acredito que esse toque aqui, ó, seja o terceiro toque, tá?
Então esse toque aqui seja o terceiro toque, para ele fazer esse movimento. Se ele perder esse fundo, aí a gente desacredita aí dessa compra e a gente espera uma outra oportunidade. Fechou? Então vamos observar aí numa hora para fazer esse tipo de operação no 15 minutos. Já o Euro USD, beleza? A gente aqui tá numa venda, claro, uma venda bem legal, bem interessante. Mas aqui ele tá numa tendência de alta ainda, tá? E é aquele que eu te falei com vocês, ele tá em um triângulo, certo? A partir desse triângulo aí a gente não sabe o que fazer aí nesse momento, tá? Então ele vai ficar batendo aqui até ele fazer um rompimento para cima ou como ele fazer esse movimento aqui para baixo, tá? Então a gente não sabe. Pode começar a partir de agora também ou pode subir aqui de novo. Eu tô querendo que ele suba aqui de novo, certo? Pra gente tentar pegar pelo menos até aqui. Mas vamos ver aí o que pode acontecer, a gente não sabe muito bem. Mas pelo estudo, a gente tem uma resistência muito forte aqui, por isso que eu estava procurando compra com vocês aí nessa semana anterior, tá? Então, só deixa eu excluir esse triângulo. Gráfico maior eu vi, tá? Ele. Gráfico aí diário. Gráfico diário aí é bastante legal a gente ver essas figuras gráficas. Então, gráfico aí de 4 horas, a gente tem uma pequena divergência. Na semana passada nós conseguimos pegar esse tipo de operação aqui, ó. Certo? Stop aí. Conseguiu pegar essa operação. Muito boa, tá? Dentro da nossa análise aí. Conseguiu aí mais ou menos uns 4 para 1, né? Nós não chegou a entrar tudo certinho aqui. Mas foi mais ou menos uns 3 para 1, 4 para 1, acredito eu. Beleza? Teria outra oportunidade a partir desse preço, tá? Eu acabei aí não fazendo esse tipo de operação. Então, se você marca aí essa resistência e esse fundo, esse topo, esse fundo ele vem exatamente no 61. E aí ele daria um alvo aqui no 0, certo? E até o menos 27 aqui, menos 61, acredito que possa chegar, tá? Então, o que a gente pode pensar aí para esse gráfico no dia de hoje? Nós temos aí o gráfico de 4 horas. Essa linha aqui é bem interessante, tá? Uma resistência. Então, se a gente colocar no gráfico maior, a gente consegue enxergar bem bacana ela. Então, ó. Ela está exatamente aí no 88,60, 92, tá? Normalmente aqui, quando eu passo do 92, eu já fico meio desacreditado, ok? Mas muitas das vezes sim, ele só deixa um pavio só para estopar e faz todo esse movimento aí para cima, beleza? Mas a partir desse 88,60, eu já acredito aí que tem grande possibilidade de uma reversão. Então, a partir desse momento, eu vou acreditar nessa reversão ainda, tá? Então, estou acreditando aí fortemente desse tipo. Mas aí mudou o nosso tipo de estratégia, tá? Por quê? A gente vai ver aí se tem alguma divergência, tá? Então, existe uma divergência. Olha onde que ela existe. A partir desse ponto a esse ponto ou até a esse ponto aqui, certo? Então, se a gente for demarcar, teremos aí esse tipo aí de divergência, ok? Um pouco grande, né? Mas ela existe. Certo? Então, esse tipo. Para mim, um topo interessante a partir desse momento será esse daqui, ok? Aquele lá que foi uma entrada no 71 de Fibonacci. Então, ó, esse topo aqui, ele vai ser bastante observado aí nesses últimos dias. Então, pelo gráfico de 4 horas, que é o nosso gráfico principal, se ele fazer esse movimento aqui, ó, eu vou ficar de olho aí dentro desse movimento. Ele tem que perder esse topo aqui primeiro, né? Esse topo aqui primeiro. Se ele perder, voltar, a gente entra aí pelo 4 horas, bem bacana aí, para tentar pegar esse tipo de movimento.
Dá para a gente antecipar? Dá para tentar, mas é bem mais arriscado aí do que a gente esperar o tempo certo, ok? Então é melhor a gente esperar o tempo certinho aí da nossa análise para ver como vai funcionar, tá? Mas para quem quer continuar na venda, ele vai continuando aí cada vez mais fazendo topos e fundos mais baixos, ok? Então se você for ver, ó, quase foi no 71, continuação de tendência para gente é no 61 mesmo, para quem entrou estaria aí mais ou menos no 0 a 0, então 260 pontos, ainda não deu não, mas quase 1 para 1 aí ele já deu, ok? Estaria já tapando no 0 a 0 aí, tranquilamente. Então a partir desse preço aí dá para vender, fica bastante atento aí, que ainda dá para fazer, tem possibilidades de venda, tá? Então, para mim ainda não tem nada de compra, a não ser se no 15 minutos tiver. No 15 minutos até tem, ó, certo? Porque ó, ele faz esse tipo de configuração, passa fundo, então esse fundo aqui já não é interessante para gente, tá? Então, beleza. Então, fez essa continuação, tal. Então, ele faz esse tipo de movimento. Então, lembra que esse tipo de movimento acontece bastante no mercado. Consolida, faz um movimento aí de stop e depois perde topo, para mim ele pode mudar a tendência aí, bem legal, tá? Então eu vou esperar por esse movimento, 15 minutos dá para a gente arriscar com stop mínimo. Então, o que a gente pode pensar? Essa venda já foi para mim, então eu não vou fazer mais ela. Então vou esperar aí por essa oportunidade de compra, ok? Então, para ser exato aqui, a gente tem uma liquidação, tá? Onde o preço aí fica suportando até fazer esse rompimento que a gente chama de rompimento falso. A gente tem vários topos aqui, ó, topos, e ele ultrapassa todos, ok? Então, independente do que eu marcar aqui, vai ser um topo interessante para mim. Então, vou demarcar aqui esse, tá? Como um topo interessante. A partir desse momento, eu pego topos, o topo e o fundo para formar a minha Fibonacci, ok? Então, eu tenho esse tipo aqui. Certo. Então eu posso excluir até essa linha aqui, tá? Deixa eu colocar uma linha azul para centralizar ela aqui. Excluir esse negócio amarelo aqui. Certo? Então, dentro do gráfico de 15 minutos, eu tenho uma oportunidade de compra, sabendo que é muito arriscado, porque aí no gráfico de 1 hora, 4 horas, está mostrando tudo venda aí pra gente, tá? Se colocar no diário também é só venda aí que rola. Mas a gente tem que arriscar, fazer o quê? Não tem o que correr, tá? Então, essa zona aqui vai ser uma zona bem interessante aí pra gente estar comprando. Stop aí mais ou menos de 200 pontos, tá? Bem de boa. Para quem opera pequeno aí, é bem tranquilo. E a gente pode buscar um alvo muito maior, tá? Então esse alvo aqui pode se estender aí um pouco mais. Então se é 61, pode buscar até o 61 aí que eu acho que ele vai de boa. Então a gente vai ter uma possibilidade de 4 para 1, ok? Para quem conseguir entrar aí com menor, tá? Um campo menor vai conseguir mais aí de 5 para 1, que é no 78 de Fibo, ok? Eu acho que ele vem, mas para ser exato aí, 71 para mim já é tranquilo, tá? Então dentro desse período eu vou esperar esse tipo de operação aqui com vocês, beleza? Então, para ser claro, 4 horas é venda, 1 hora é venda, e 15 minutos aí tem possibilidade de compra, tá? Então o que fala mais forte aqui sempre é os gráficos maiores. Então se eu quiser esperar esse tipo de gráfico me mostrar alguma coisa, eu vou esperar sempre eles, tá? Então 15 minutos é mais uma incerteza que a gente tem, mas se a gente está procurando aí, caçando operação para fazer, esse tipo de operação aí não é tão ruim, beleza? Então esse é o tipo de análise que a gente tem
euro USD. Se ele perder esse patamar aqui, eu acredito muito que ele suba, tá? Por isso que eu tô acreditando aí nessa compra também. Mas por quê? Por causa do triângulo também, tá? Mas se perder esse fundo aqui, vai ser bem bacana aí quando ele voltar dentro desse período, para a gente ter uma certeza aqui, ó, que esse período aqui vai ser um período de venda bem interessante para pegar uma pontuação bem legal, tá? Porque onda 1, onda 2, onda 3, né? Onda 4 e a onda 5 aí que ele vai fazer, fazendo essa puxada, ok? Então eu vou acreditar esse tipo de movimento aí nessas últimas semanas. Se perder esse fundo, a gente já desacredita aí de tudo, tá? Já o SDCAD, meu Deus do céu, disparou aí para cima, tá? Não consegui pegar ele. Quem conseguiu aí tá de parabéns, tá? Então, só pra gente finalizar aqui, a gente tinha uma divergência naquele ponto lá de resistência muito forte. Então, para mim seria um ponto bem bacana. O certo já era entrar direto aqui, tá? Porque aí a gente travaria no 0 a 0, estaria bem tranquilo. Mas eu deixei ele voltar pra gente tentar fazer uma venda aqui, ó. Então, daria para vender aqui? Daria, foi o que a gente fez. Tomou um stop aí, tranquilo. Aceitamos, tá? Tomamos um stop aí de 300 pontos. E aí ficamos de fora. Daria para comprar aqui, um stop aqui na mínima, depois que ele fez esse candle. Compraria aqui, stop na mínima e tentaria buscar aí esse preço. Mas qual que foi o nosso pensamento na verdade, tá? De ele voltar dentro desse preço e para depois subir aí esse movimento. Então por isso que a gente acabou ficando de fora, porque a gente esperou muito aí dentro do movimento. Talvez uma outra técnica, tá? Daria para ter entrado aqui, gráfico menor, 1 hora, 15 minutos. Daria até para ter entrado, mas não observei aí, observei mais gráficos maiores, 4 horas, 1 hora aí, que é o meu interesse. Beleza? Então aí essa semana, o que a gente vai observar aí como pontos importantes? Então vou excluir tudo aqui de novo, certo? Aqui eu vou deixar demarcado ainda, tá? Porque eu acredito que ele volte ainda aqui embaixo. Então a gente vai ter aí, ó. Então topo maior, topo maior, fundo menor, topo maior, fundo, e ele vem assim fazendo isso. Para mim essa resistência que era bem importante, foi aonde ele veio quebrar aí, exatamente agora, fazendo um movimento muito forte. Beleza? Então essa zona aqui para mim era bem importante para ele cair de novo, mas ele não veio a cair. Então onde a gente pode encontrar resistência, tá? Resistência a gente vai ter aí no gráfico semanal. Então aí que começa aí a dica para vocês. Então temos aqui uma linha de tendência, esse período. Esse é o terceiro toque que a gente acha que é falso, tá? Então a gente demarca ele aqui também, ok? Também dá para demarcar. Mas eu vou ficar como centro desse segundo toque, beleza? Então esse segundo toque para mim ele vai ser bem importante, que é esse daqui, ó. Deixa demarcado aqui para vocês verem certinho por quê. Porque ele era o segundo toque anterior, tá? Então, o gráfico diário aí, vamos ver se a gente consegue enxergar ele, ó, ele lá. Então, ele tá bem aqui, dá pra gente enxergar aí bem de boa. Tá? Então, eu vou marcar uma outra linha de tendência aqui a partir desse período. Porque a gente acreditava muito nessa resistência aqui, ó, que ele estava tendo. Mas ele veio a quebrar, então a gente vai pensar agora no movimento inteiro desse movimento aqui da segunda puxada. Então a gente vai ter resistência a partir do 78, que é o 30.900 e pouco. Então a gente até consegue alterar aqui. 30.970, certo? O 61 é bastante importante aí pra gente também, onde ele está chegando agora.
Então 30, 700 é bem bacana aí. Esse aqui dá para deixar até 31 mil. Certo. E esse daqui, 71, dá para deixar aí 30 mil. Que é um ponto muito, muito ótimo. Que é a psicologia lá de mercado que a gente vê. Fechou? Então esses pontos aí demarcado, para mim são pontos aí bem importantes para fazer resistência, tá? Então, o que a gente vai pensar? Quando ele chegar nesse primeiro, que é no 61, a gente vai para o gráfico de 4 horas, simplesmente isso. Gráfico de 4 horas. Então, o gráfico de 4 horas ele vai ter essa puxada e vai começar a fazer aí. Perder o fundo, a gente já sabe aí que tem grande possibilidade de fazer essa venda. Beleza? Então, é isso que eu vou esperar. Como um gráfico de 4 horas, 1 hora dentro desse período, tá? Então, resistência aí no gráfico semanal que a gente achou, para ser exato, tá? Então, dentro dessa zona vai ter resistência importante. E aí no diário, a gente sabe aí que ele tem grande possibilidade de continuar aqui. Deixa eu apagar isso daqui. De ele vir aqui dentro desse período aí, entre o 78 e o 71, tá bom? Então deixar demarcado aí só para a gente não perder o raciocínio aí durante a nossa semana. Então tem grandes possibilidades aí de vir na resistência, acumular, vir caindo, até chegar aqui para depois vir ultrapassar tudo novamente. Beleza? Então não tem muito o que fazer esse gráfico, tá? Não sei se você opera rompimento mesmo. Então, se você quiser marcar aí linhas de tendência, esse é o último fundo que ele deixa. Eu posso demarcar esse, ó, que é o último que ele tocou. A partir desse também. Esse daqui eu vou colocar um outro, tá? E aí a gente pode ter uma zona aqui de compra. Se ele voltar aí com tudo, a gente vai ter uma compra, tá? Mas ele tá para mim muito sobrecomprado. Então a gente tem uma resistência aqui bem bacana, ó, tá vendo? Então ele vai vir exatamente aí no 61 para vir subir aí novamente. Se ele perder fundo aí, a gente acredita que ele vem buscar essa zona aqui que a gente acredita. Beleza? Então, para curto prazo, 4 horas no caso, né? Não é tão curto prazo, mas para 4 horas eu acredito aí que ele venha buscar esse suporte aqui embaixo. Beleza? Então a gente vai aguardar, simplesmente aguardar aí esse tipo de movimento. Já numa hora a gente não acredita em nada, certo? Não dá para pensar em nada. E no 15 minutos aqui, dá para pensar na continuação da tendência, certo? Mas é um pouco meio arriscado aí, acredito eu. Tem um triângulo aí, certo? Então dá para acreditar aí no triângulo, se vocês quiserem, como para cima ou como continuação de tendência, tá? Eu vou esperar um pouquinho mais, porque para mim tá bem feio aí esse tipo de movimento. Beleza? Então 4 horas aí é o que eu vou esperar ele vir aí nesse preço, para depois a gente pensar em outra coisa. Já o GBP JPY tá, enganou bastante a gente aí nessa semana. Para quem conseguiu vender e tá de parabéns também, certo? Ele veio dentro dessa zona, tava acreditando muito que ele queria subir, tá? Então, o que eu até pensei com vocês foi dentro dessa zona aqui, ó, lembra? Que eu até comentei aí que ele poderia fazer um mastro bandeira, certo? Então, dentro desse mastro bandeira aí, ele expandir tudo para cima e a gente tentar pegar ele quando ele voltasse aqui para fazer esse movimento de novo. Mas isso não aconteceu. Ele respeitou exatamente a nossa análise aí de continuação de tendência, tá? E aí ele veio buscar o nosso alvo aí hoje, menos 27, certo? Então, se a gente querer ainda continuar pensar na tendência, certo? A gente vai ter esse tipo de movimento. Então, 1 hora aqui
para ser exato. A gente consegue arrumar aqui. Beleza. Então a gente faz até 3 vezes, tá? Essa linha aqui. Então, eu fiz 2, mas tem uma mais acima, ok? Então aqui vai ter um ponto de venda bem interessante aí para a gente estar fazendo. Que é um suporte aqui, que ele pode vir ganhar força nesse suporte e depois vir a cair. Beleza? É o que eu acredito. Aí, ó, se vocês for ver, ó, é o terceiro já que a gente está montando, tá? Então, primeira linha, segunda linha, terceira linha, acredito em 3 pelo menos. A partir disso eu já não acredito mais. Então, vou acreditar aí nesse movimento, que ele vai vir aqui para continuar a tendência, beleza? Ele tá uma resistência, sabendo que é um alvo de menos 27, tá? Então, se a gente for pro gráfico diário aí, ó, ele vai estar naquela zona lá que a gente comentou. Deixa eu só... Então, ó, dentro dessa zona aqui, ó. Por isso que a gente estava acreditando lá na alta, lembra? Por isso que eu estava pensando que aqui, a partir daqui, ia subir. Porque aí ele ia fazer aquele mastro bandeira e dar o alvo dessa estratégia aqui de 71 que ele veio buscar. Mas ele veio ultrapassar aqui, já buscou 92. Para mim tem uma grande queda aí que pode acontecer aí, bem bacana, tá? Então pode vir rompimentos atrás de rompimentos aí, vindo bem legal, bem interessante. Se ele voltar aqui, a gente vai ter uma venda aí por volta desse preço aí de 154, mais ou menos, tá? Então dá para fazer esse tipo de operação e a gente encontra uma outra resistência aqui por esses preços aqui um pouco mais abaixo. Fechou? Então mais análise aí, continua aí pensando na venda, certo? Quem está vendido aí continua vendido, segura aí, porque vai dar boa essa oportunidade aí, acredito eu, tá? Então vai ser bem simples aí, é mais acompanhamento que a gente vai ter, oportunidade não tem clara. Já o USD JPY também, a gente aí acabou ficando de fora, teve um movimento bem pequeno aí que eu comentei com vocês a partir desse topo e pegar esse fundo, ele veio aí para dar a operação, já deu o alvo, certo? No começo dessa semana, mas estava esperando exatamente esse preço, não veio, mas acredito ainda que vai vir ainda dentro desse preço, ok? Então a gente vai ter uma resistência aqui, certo? E aí dá para pegar também a compra dele. Caso não consiga aí, a gente vai vendo outros movimentos aí, como gráfico de 1 hora, tá? Então, ó, gráfico de 1 hora, tem uma linha de tendência a partir desse preço. Certo? Então, a gente até pode remarcar, tá? Porque a gente vai abrir leque. Então, se você for abrir aqui, ó, esse é o segundo toque, tá? Então, tem a abertura aí de leque. Então, por isso que eu tô marcando o Fibo aqui. E aí sim, ó, ter essa zona aqui como a zona de venda aí novamente, tá? Então, vou acreditar nesse preço para ele vir aí buscar o alvo de menos 27, menos 61 aí, que dá em cima da nossa análise de compra. Fechou? Então, vou acreditar nisso. Compra para mim, eu não acredito em nada ainda, não tem nada para ver em compra, ok? Então, estou bem de fora aí desse movimento aí de compra por enquanto. Até ele chegar no nosso preço lá embaixo, lá eu já começo a pensar exatamente em compra. Então, o USD é isso aí. Então, GBP USD tá o último par que a gente vê. Infelizmente aí ficamos de fora, tá? Pensamos na compra porque é o tanto que ele veio a cair, certo? Então, para mim, ele ia buscar de novo esse período aqui em cima para depois continuar o movimento de queda. Mas não aguentou, movimento muito forte aí de queda, veio desabando, tá? Vou mostrar até uma referência aí que a gente tinha de como vender melhor, tal, mas a gente estava comprado, então entrou em uma decisão aí bem precisa. Então, beleza.
Dentro desse ponto, a gente sabia aí que tinha uma compra, a gente fez, realizou, certo? No zero lá, que eu comentei com vocês, 0 menos 27 daria para realizar. Ele voltou dentro desse período de 61, compramos de novo, fizemos parcial de 2 para 1, ó, se vocês for ver, ó, dá mais de 2 para 1, 2,5 para 1, certo? 2 para 1 a gente fez parcial, e aí continuamos ainda na estratégia, ele veio quase no 0 a 0, voltou lá, e aí sim tirou a gente aí depois, fazendo um movimento muito legal aí de baixa. Beleza? Então, esse foi o tipo de análise que a gente fez, tá? Então, pensando aqui agora, a gente vai ter o quê? Esse tipo de movimento aqui, ó, do gráfico maior. Então, a gente vai ter aqui a abertura de legs, ok? Segundo toque. Aqui vai ter, certo? Que é o terceiro toque, na verdade, ó, se vocês for ver exatamente. Não toca, né? E esse é o terceiro toque, que é um terceiro toque falso. Faz exatamente a consolidação e vem a continuar o movimento, tá? Então a gente vai e pega esse último aqui, beleza? Então isso pensando um gráfico aí diário, 4 horas, mais interessante. Vou excluir essa linha aqui, vou ficar exatamente com essa. Então beleza. Então a partir desse preço que ele rompe tudo, eu vou acreditar que vai ter uma FIBA aqui a partir daqui, ó. Certo? Então, a partir desse preço aqui, acredito muito que terá uma FIBA. Eu sei que o topo aqui interessante é esse, mas o fundo eu não sei que é esse, porque ele nem começou a voltar ainda. Provavelmente ele pode continuar um movimento de queda e a gente vai aumentando a nossa FIBA aqui, tá? Então a gente vai aumentando cada vez mais se ele for caindo. Mas se a partir daqui ele começar a voltar, a gente sabe aí que tem grandes oportunidades aí dentro desse preço de resistência 71 e o 78 de Fibonacci, beleza? Então é aguardar mesmo, ficamos de fora desse movimento muito bacana, mas eu vou mostrar porque essa possibilidade poderia entrar aí dentro da nossa análise, tá? Dentro desse preço a gente sabia aí que poderia realizar lá a nossa compra primeira que a gente fez. Ele voltou exatamente nesse preço aqui, ó, pra gente comprar. Compramos, fizemos uma parcial de 2 para 1, ele quase voltou no nosso 0 a 0 e foi lá novamente. Aqui já era para a gente ter garantido mais um preço, colocado o stop aqui ou stop aqui, certo? Pelo menos aí 1 para 1, sei lá, pelo menos garantido alguma coisa, para não voltar totalmente no 0 a 0. Mas a outra operação a gente já tinha finalizado, certo? Então, quando ele voltou aqui, para mim, já comecei a ver que essa configuração de compra aí poderia dar 0 a 0 no caso, né? Dar errado. Então a gente vai ter uma divergência aqui, ó, primeiramente, tá? Então dentro dessa divergência a gente olha bastante. Vou abrir para vocês aqui o indicador. Opa. O MACD não. RSI. Então aqui, ó, a gente vai ter uma divergência, tá? Então bem claro aí, certo? Então mesmo ponto. Se aqui sobe, aqui sobe, aqui sobe, aqui abaixa. Então é uma divergência. Então a gente teria aqui uma perda de um fundo, ele volta. Mas a análise aqui nem é simplesmente a perda de um fundo, mas sim dos candles que ele deixa, ó, candles com gaps, tá? Então eu olho candles com força, eu marco a mínima do candle anterior e a máxima do candle depois. E exatamente aonde ele veio aqui deixar o pavio, ok? Então, daria aí para ter entrado dentro dessa operação, arriscando muito pouco, pelo menos um stop aí de 165 pontos. E aí teria pegado aí exatamente tudo aí que a gente deveria ter pegado aí dentro dessa estratégia. Então teria mais ou menos aí um 13 para 1, tá? Então a gente conseguiria arriscar 1%, vamos se dizer, e conseguir 13, tá bom? Então uma operação muito boa de se fazer aí, mas não observei com vocês no tempo bem preciso mesmo, tá? Eu queria continuar na compra, então estava acreditando que ele vinha aqui de novo e tentaria subir,
mas aí tirou nós do 0 a 0, já era tarde demais. Daria para ter entrado aqui, ó, também, mas era sexta-feira e eu já não queria entrar muita operação, que a gente estava de olho no ouro, né? Então o ouro é um pouco mais alavancado, então acabei dando atenção mais lá do que aqui. Beleza? Mas esse foi o tipo de entrada que teria. Então perde fundo, volta, entraria mais uma vez aqui e agora ele vem continuando aí perdendo os fundos. Se ele voltar, aí a gente não perdoa mais ele não, mano. E aí a gente mete o dedo aí no botão e manda ver para ver como que ele vai se comportar aí dentro da nossa análise. Fechou? Então, essa foi a análise aí do GBP USD. Acredito na venda, se ele formar alguma compra aí, provavelmente gráfico de 5 minutos, 15 minutos aí, para ele continuar e para ele vir nesse movimento e continuar o movimento aí de baixa. Beleza? Então espero aí que vocês gostem. Qualquer dúvida aí pode estar comentando no grupo. E se vocês tiverem alguma análise aí, pode mandar aí pra gente também. Fechou? Até mais.